Então tá, você tá procurando uma câmera para comprar. O que eu vou atrás? Qual tipo de câmera que eu preciso? Fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar um pouco sobre isso. Olá, meu nome é Ariel Garcia, eu sou um videomaker aqui de Brasília e essa é a série Videomaking do Hack ao Render. É uma série de vídeos que eu tô postando aqui semanalmente no YouTube, além de outros conteúdos sobre fotografia e videografia, para te ajudar a começar nessas áreas incríveis. Hoje a gente vai falar um pouco sobre câmeras. Todo mundo ama câmera, todo mundo quer falar sobre câmera. A gente já falou aqui no Hack ao Render das diferenças entre câmeras mirrorless, as sem espelho, e câmeras DSLR. Mas hoje vamos entrar um pouquinho mais a fundo nos tipos de câmeras. Eu vou falar sobre formato de gravação para foto e vídeo e também vou falar sobre fator de crop. Primeiro, você já sabe a diferença então do mirrorless e DSLR. Quais outras diferenças que você vai encontrar principais na câmera? Uma delas é o fator de crop. Como eu já disse, toda câmera ela tem um sensor e originalmente os sensores eram baseados no tamanho de um filme de fotografia. As câmeras baseadas no tamanho de um filme de fotografia são câmeras full frame, ou seja, são câmeras cujo sensor é bem grande. Câmeras mais profissionais ou câmeras um pouco mais tradicionais de fotografia têm a tendência de ser câmeras full frame. Por que elas têm essa tendência? Porque o full frame é o único formato de sensor que vai permitir que você use a lente na sua milimetragem natural. O que isso significa? Câmeras full frame, se você coloca uma lente 50mm nela, ela vai ser uma lente 50mm, sem nenhum tipo de corte na imagem. Por outro lado, nós temos câmeras cropadas, que aí cada câmera, cada fabricante tem um fator de crop diferente. Falando aqui sobre a minha experiência, que é com as micro 4/3, essas câmeras têm um fator de crop de 2 vezes. É um sensor muito pequeno. O que esse fator de crop significa? Significa que eu botando uma lente, por exemplo, essa lente aqui que é 7.5mm, ela na verdade tem o mesmo campo de visão de uma lente 14mm de uma full frame. Você vai estar sempre multiplicando a milimetragem da lente que você colocou para o fator de crop. Então se o fator de crop dessa aqui é 2 vezes, todas as minhas lentes vão ter a milimetragem 2 vezes maior do que elas são de verdade, porque é um sensor cropado. Sensores cropados também comuns são os sensores das APS-C, que é um tipo de sensor usado em câmeras cropadas da Sony e da Canon. E o APS-C, de forma geral, tem um fator de crop de 1.6. Então qualquer lente que você coloca nela, se você está usando uma lente 10mm, ela na verdade tem um crop de 1.6, então ela vai ser uma lente equivalente a uma 16mm na full frame. Só para você entender que as lentes, a gente sempre usa o mesmo tipo de milimetragem para todo tipo de lente, mas as milimetragens vão ter fatores diferentes de proporção, dependendo do sensor da sua câmera. Isso é muito importante você entender. E outra coisa que eu já falei no vídeo anterior, que é que quanto maior o tamanho do seu sensor, então câmeras full frame, ou câmeras Super 35, que é um tipo de sensor também um pouco menor do que full frame, essas câmeras conseguem mais facilmente obter aquele desfoque no fundo, o modo retrato, aquela coisa maravilhosa que todo mundo gosta. Tá, é isso. É só isso que você precisa saber sobre fator de crop, câmeras full frame, câmeras cropadas. Os principais são esses 4 tipos de sensores. O full frame, que usa a milimetragem real. O APS-C, que normalmente usa 1.6 de crop, o fator de crop dele. Existe o Super 35, que é um usado normalmente em câmeras digitais de cinema, que ele é bem parecido com o full frame, mas ele é um pouco menor. E existe o micro 4/3, que é o que eu uso, que tem o fator de crop maior de todos, de 2 vezes. O outro fator que você vai ter que ficar de olho na sua câmera são os specs dela. O que são os specs? As specs que a gente chama são as especificações da sua câmera. Quais arquivos ela consegue gravar, quantas fotos por segundo, qual a resolução das imagens que você consegue criar. Se você já sabe mais ou menos essa relação de qualidade e de performance que é determinada pelas especificações de uma câmera, porque todo celular também tem suas especificações de vídeo e de foto quando você compra um celular. Então a gente já é familiarizado com esses termos. As especificações mais importantes que você tem que ficar de olho, principalmente se você está começando, mais à frente você vai ter que estudar todos os tipos de especificações da sua câmera, mas inicialmente você tem que entender qual a resolução que ela faz, que o padrão ainda é Full HD hoje em dia, 1920 por 1080, que é o Full HD, mas a gente está entrando no padrão das coisas todas serem 4K, que é 3880 por 2160, acho que é isso. Me corrija se eu estiver errado, Ariel. Acertou, miserável. Uma resolução 4 vezes maior ao Full HD. O Full HD, que é o FHD, é a resolução mais padrão, mas a gente está entrando no 4K
E se você acompanha o mundo das câmeras, você já viu que existem câmeras 6K, 8K, 12K saindo hoje no mercado. Então, cada uma tem a sua especificação de resolução, quantos pixels elas fazem. Mas isso tudo é em vídeo. A ideia de 4K, 6K até pode ser utilizada para foto, mas ela é usada especificamente para vídeo. Para foto, se você está preocupado com fotografia, você quer fazer fotografia, a especificação que você tem que olhar é a quantidade de megapixels, porque também é o que determina a resolução final das suas fotos, a resolução máxima das suas fotos. Então eu não entendo muito de megapixels, mas também significa a taxa de resolução, quantos pixels a sua foto vai ter. Então câmeras com 20 megapixels tem tanto de pixel, câmeras de 24 megapixels vão ter mais pixels, então a imagem vai ter mais informação ali. Isso é importante você saber se você estiver fazendo foto. Se você estiver fazendo vídeo, não importa muito quantos megapixels a sua câmera faz, beleza? E a última especificação que você tem que olhar para você estiver fazendo vídeo ou foto é a quantidade de frames por segundo, a quantidade de fotos por segundo, que é representado pelo FPS. Existe FPS para fotografia, porque existem câmeras que fazem modo de disparo rápido, que fazem várias fotos por segundo. E normalmente, assim, tem câmeras, isso depende de cada câmera, você tem que olhar da sua câmera. Pode ser 7 fotos por segundo, pode ser 10 fotos por segundo, pode ser até 24 fotos por segundo. Assim, cada câmera faz a taxa de foto rápida do seu jeito. Mas outra coisa que você tem que saber, se você estiver procurando fazer vídeo, é a quantidade de fotos por segundo, frames por segundo, que o seu vídeo é feito. Todo vídeo, se você não sabe, ele é uma sequência de fotos tiradas numa quantidade de tempo, para gerar a sensação de vídeo que a gente entende como vídeo. Se você ainda não está dentro da área de vídeo, você não entende isso. O mais comum no cinema é uma taxa de 24 fotos por segundo, para dar a quantidade de desfoque de movimento e a quantidade de informação por segundo que o nosso cérebro processa. Os 24 FPS é o mais comum. Mas para quem trabalha com TV, por exemplo, 30 frames por segundo é uma taxa muito comum também. Se você pretende fazer vídeo de gameplay também, você tem que pensar que 60 frames por segundo, uma taxa maior, às vezes é mais interessante. E também 60 frames para cima, normalmente é usado com o intuito de desacelerar a imagem depois. Então assim, para todo mundo que está fazendo vídeo, é muito interessante você ter a opção de FPS maiores. 60 frames por segundo, 120 frames por segundo, algumas câmeras fazem. Isso é importante porque, primeiro, imagens mais devagar são mais estabilizadas, se você gosta de fazer movimento, isso é muito interessante. E segundo, imagens em câmera lenta são bem mais interessantes no sentido cinematográfico da parada. É muito importante você, quando estiver procurando uma câmera, saber qual a velocidade máxima de frames por segundo que ela faz, porque aí você vai conseguir acelerar, desacelerar mais a sua imagem ou não. É um recurso que é muito utilizado porque é um recurso muito bom. Então fica aí a dica de tudo que você tem que olhar quando você estiver comprando a sua câmera. Se você já comprou a sua câmera, só que você não sabe mexer ela direito, eu fiz um vídeo sobre a anatomia de uma câmera. Se você quiser dar uma olhada, vai estar aqui no card, aqui em cima. Mas eu acho que é isso, eu falei tudo que eu acho que é interessante você estar de olho em especificações de uma câmera e qual a diferença dos tamanhos de sensores, porque essas são as coisas que vão mais afetar a sua imagem, como que ela vai ficar no final. E é isso. Se você tem alguma dúvida, não esquece de deixar no comentário. Se você gostou desse tipo de vídeo, dá um gostei, curte aí, por favor, porque ajuda bastante. Eu tô tentando crescer aqui no YouTube para poder alcançar mais gente e para poder espalhar esse conhecimento. Compartilhei para algum amigo que gosta de fotografia e vídeo. Mas por enquanto, é isso, cara. É só isso. Então, obrigado por assistir e até a próxima. Sumidão!